já separou a palavra, você quer repetir para quem quer anotar? Diga aí. Tem gente que não pegou, né? Hebreus 12, de 1 a 3. Ó, super fácil hoje. Hebreus 12, de 1 a 3. Beleza, vamos lá, porque o padre vai pregar para nós. Esse testemunho, gente, ela pediu para não se identificar, e eu faço questão de ler no início, porque isso vai nos motivando a acreditar na palavra de Deus. Olha a força e o poder da palavra de Deus. E que esse testemunho alimente a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Val, a paz de Jesus e o amor de Maria para você, minha irmã, e para todos desta bancada. Sou do estado do Rio de Janeiro, mas gostaria que você não falasse o meu nome, Val, por favor. Tá combinado? Combinado. Primeiro, gostaria de enviar um abraço a todos vocês aí da bancada. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Vocês são meus irmãos queridos. E eu gostaria de dar o meu testemunho, Val. Mas antes eu queria introduzir um pouco da minha história. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus há uns 8 anos atrás, quando tive uma forte depressão por conta da doença do meu primeiro filho. Eu desejava a morte, Val. Sabe o que é isso? Você desejar a morte? Eu não tinha prazer de me levantar da cama, mas eu encontrei a Canção Nova na TV. Quando eu encontrei na Canção Nova, eu encontrei Deus. Deus foi o meu sustento através de vocês. Eu lembro como se fosse hoje. Jesus falava diretamente ao meu coração através da pregação da palavra no Sorrindo para a Vida, através do nosso querido Márcio Mendes e de tantos outros. Entreguei tudo para Jesus e o Senhor me deu uma vida nova. E de lá para cá, o meu processo de conversão é diário, Val. Entre altos e baixos, eu vou lutando contra os meus pecados e eu sigo firme perseguindo o reino de Deus. Mas, Val, eu era a única da minha família que frequentava a igreja. De lá para cá, a luta para a conversão da minha família também foi árdua. E aqui começa, inclusive, o meu testemunho também sobre o perdão e não só sobre a mudança de vida. Meu esposo é de uma família que era voltada para as coisas do ocultismo. Ele foi batizado, mas não frequentava a igreja e não frequentava comigo. Às vezes eu pensei em desistir, mas eu seguia firme na promessa de Deus. E um certo dia, nós brigamos muito feio, Val, mas muito feio mesmo. Se Deus não tivesse segurado, ali haveria a separação. E na pregação eu ouvia Jesus dizendo: vá na tua cama e perdoa o seu marido. E eu relutava, chorava muito, mas sentia Jesus pedindo que era para eu perdoá-lo. E às vezes eu ficava até brava de Deus falar comigo. Mas eu disse com todo o coração ao meu esposo: eu te perdoo, porque eu acredito que você pode mudar. Não concordo com as coisas que você faz, mas acredito que Deus pode mudar a sua vida. Val, e Deus foi fazendo toda esta transformação. Jesus mudou o coração do meu esposo de uma forma inacreditável a partir do momento em que eu o perdoei. Meu esposo tomou nojo de bebida e de drogas. É isso mesmo. Ele era alcoólatra e usuário de drogas. Ele já não bebe mais. Às vezes, ele até tenta, junto com os amigos, tomar uma lata de cerveja, mas o mais impressionante é que ele não consegue. Que força tem Deus? Ele diz várias vezes: eu não sei o que você fez. Eu não sei o que foi que você fez comigo, mas eu tomei nojo de bebida. E como ele era do ocultismo, ele pensa que eu poderia ter feito alguma coisa mesmo. Mas eu digo, eu não fiz nada, foi Jesus. E só aí eu disse que Deus é Deus. Eu só precisei dar o perdão e obedecer a Deus, fazer o que Deus me pedia. Ele melhorou comigo, ela dizendo do esposo, melhorou com os nossos filhos. Ele não é mais a mesma pessoa. Tenho muitos testemunhos, mas queria dizer da minha mudança de vida e da mudança do meu esposo. Um verdadeiro milagre na minha vida. Minha gratidão a Deus, a vocês, a meu querido Monsenhor Jonas, que doou a vida por um povo sedento de Deus.
Muito obrigada a todos da grande família Canção Nova. Beijos e um abraço apertado. E ela disse o quê, Paula? Ah, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Assim como ela, né? Eu quero repetir isso mesmo. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que coisa linda. Só Jesus, né? Existem situações, nós sabemos, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, que o céu precisa intervir. E a gente precisa dar espaço para ele. E ela deu, né? Ela confiou. E olha só o milagre. Venceu a depressão. Meu Deus, quanta coisa. Na vida pessoal. E o esposo venceu a bebida e as drogas. Graças ao perdão e à palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E hoje Ele tem muito a realizar na nossa vida. Fique atento aí, o padre vai pregar para nós. Hoje a frase nós tiramos do livro dele, mas o livro é... Deus acredita em você, está na página 23, foi uma citação que ele fez de São Francisco de Sales. Vai me ajudar e vai ajudar muito você que gosta muito de tirar foto, depois marcar aqui o Sorrindo para a Vida, é a hora, nosso diretor vai colocar aí na tela para você. Deixemos o passado nas mãos da misericórdia de Deus e o futuro nas mãos da sua providência. Eu vou repetir, porque uma das coisas que acontecem com a gente é nós ficarmos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. Você está preso ao passado, triste com algumas coisas que aconteceram ontem, anteontem, há alguns anos, está parado? Escute só. Deixemos o passado aonde? Nas mãos da misericórdia de Deus. E o futuro, Paulo? E o futuro nas mãos da sua providência. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa, é isso aí. É nos colocarmos de fato com o coração confiante em Deus. Deus não decepciona nunca. Por isso queira sempre estar sob o efeito da sua graça, viu? Para que você tenha coragem, determinação, perseverança. Tudo isso a graça de Deus vai nos dando dia após dia. E nunca quebre esse elo com a graça de Deus, a graça que santifica e a graça que é atual também, que está conosco. Por isso cantemos para nos prepararmos para este momento de partilha da palavra do Senhor. Vamos assim. Eu quero estar sob o efeito da graça de Deus, ser capaz de viver com Ele, agir por seu amor. Eu quero estar sob o efeito da graça de Deus, e no céu um dia chegar. O efeito da graça me faz desejar, querer ser capaz, me aperfeiçoar, buscar a santidade, ver a face de Deus. Derrama sua graça neste lugar, ó Senhor, graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama sua graça neste lugar, ó Senhor, graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Mais uma vez. Derrama sua graça neste lugar, ó Senhor, graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama, Senhor, derrama sua graça neste lugar, ó Senhor, graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama a sua graça, Senhor, sobre cada um de nós. Derrama do teu Espírito Santo, preparando o nosso coração para que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Derrama da tua unção, Senhor. Estamos aqui neste programa Sorrindo para a Vida, com o objetivo, Senhor, de fazermos a experiência da graça hoje. Se abra, irmão e irmã, a experiência
da graça de Deus, a experiência do amor de Deus, de um Deus que transforma, de um Deus que resgata, de um Deus que liberta, de um Deus que nos convida a um tempo novo no dia de hoje, de um Deus que nos convida a uma retomada, a um ressignificar a nossa vida, a nossa caminhada. Por isso nós podemos, antes de proclamarmos a palavra, rezar assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos. Fuge de sua face todos que os odeiam, os perseguem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, do 1 ao 3, 3 versículos. Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que a palavra de Deus, a palavra que acabamos de proclamar, restaure a nossa vida, transforme o nosso coração. Eu coloquei como um tema dessa pequena reflexão, retomada, o segredo do cristão. Hoje o Senhor nos convida, irmãos e irmãs, a um tempo novo. E por que hoje? Porque hoje a palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo, o Espírito Santo que atualiza o mistério, hoje esta palavra, ela está sendo direcionada a mim e a você. A palavra do Senhor que nos chama a caminhar olhando para o Cristo, com os olhos fixos em Jesus, pensando na dor, pensando no sofrimento também que Jesus passou, mas ele não se deixou abater pelo desânimo. Mas será que eu quero esse tempo novo para a minha vida? Você quer esse tempo novo para a sua vida? A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e faremos a festa. Mas você precisa abrir o coração. O Senhor está à porta, o Senhor bate e o Senhor espera também, diante do que nós vamos falar um pouco hoje também, da nossa liberdade. O Senhor espera de nós atitudes de homens e mulheres novos para um mundo novo. O que podemos esperar da vida? É um pensamento da psicoterapeuta Elizabeth Luca, que também está no livro. O que podemos esperar da vida? A resposta é silêncio. O que a vida pode esperar de nós? A resposta está em nossos lábios e em nossas mãos. Dentro da nossa liberdade, irmãos e irmãs, somos convidados a fazer escolhas. Durante essa semana, e desde o início da semana, também semana passada, nós estamos acompanhando a leitura do livro do Gênesis. Deus que criou o ser humano, criou por amor. Adão e Eva que viviam num paraíso, não tinham a malícia do pecado, e mesmo assim, diante da liberdade, porque Deus nos criou livres, diante da liberdade, eles escolheram o pecado.
Por isso que a pergunta é: será que nós estamos dispostos no dia de hoje a retomar na nossa vida, a escolher por Deus, deixar-se encontrar por Cristo, porque o encontro pessoal com Jesus muda tudo. Quem fez uma experiência verdadeira com Jesus, vive de forma diferente. Caminhemos com os olhos fixos em Jesus. A pessoa que se deixou encontrar pelo Cristo, a pessoa que se deixou tocar pela graça de Deus, essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela vive de forma nova. Nós acompanhamos o testemunho agora há pouco. O que a experiência de Deus faz com que uma pessoa, até mesmo a partir das suas atitudes, mudar a vida do seu esposo, transformar o ambiente daquela casa, transformar ali aquela família. A partir de uma pessoa que fez a experiência de Deus, fez a experiência do amor de Deus, fez a experiência do encontro pessoal com Cristo, do batismo no Espírito Santo. Tem uma outra passagem também que eu gosto, que diz assim, é Filipenses 3, a partir do versículo 10. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo, diz a palavra, não que eu tenha já recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Então, irmãos e irmãs, primeiro é o ponto aqui que nós devemos refletir no dia de hoje: tomar consciência de quem eu sou. Sou filho amado de Deus. Mas será que já fizemos a experiência do amor de Deus na nossa vida? Essa é uma pergunta que eu faço, hora ou outra nas homilias também. Será que nós já fizemos essa experiência de um Deus que nos ama, um Deus que nos criou por amor, nos criou a sua imagem e semelhança, um Deus que morreu por nós para nos dar vida, vida que tem sentido, vida nova, vida em abundância, como diz João 10:10? Será que você já fez a experiência de ser amado por Deus? Porque quem faz uma experiência de ser amado por Deus, ele não vai parar nas dificuldades da vida. Então eu preciso tomar esta consciência de maneira particular. Sou amado por Deus, mesmo que talvez você não se reconheça. Deus te ama, Deus te quis, Deus pensou em você antes da criação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus pensou em nós, nós já existimos no coração de Deus, mesmo que você talvez não tenha sido desejado pelos seus pais, talvez. Lá em casa eu sou o 8º filho de 9, com certeza eu fui muito desejado, não é? Porque o 8º filho, imagina. Com certeza meus pais foram lá para a capela, lá no interior, lá do Lajeadinho, a capela, fizeram uma oração, uma adoração ao Santíssimo, né? Rezaram o rosário, voltaram e fizeram a 8ª maravilha do mundo, que não sou eu, que não deu certo. Saiu errado. Tirou as palavras da minha boca. Saiu errado. Já estava esperando já, né? Provavelmente, muitos de nós não fomos também desejados, talvez pelos nossos pais, como hoje, né, já se planeja mais uma gravidez. Mas com certeza, eu e você já existimos no coração de Deus. Isso é palavra de Deus, isso é doutrina da igreja. Tomar consciência de quem eu sou filho amado de Deus. Tomar consciência da sua filiação. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Sou filho, sou amado e tenho a graça de Deus. Tenho o Espírito Santo de Deus pela graça do batismo. Os 7 dons do Espírito Santo que recebemos no batismo. As virtudes chamadas virtudes infusas ou virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Tomar consciência de que sou filho, tomar consciência da sua dignidade, da sua filiação. Você é filho amado de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Mas será que não está faltando algo ainda? Falta sim a experiência
do perdão de Deus. Fazer a experiência de ser perdoado pelo Senhor. Não parar nos seus erros, como a frase que nós lemos há pouco. Na verdade, essa frase de São Francisco de Sales, ela é um pouco mais longa. Está aqui, só corrigindo, estava a página 23, está na página 13 do livro. E também eu tirei aqui do blog da Canção Nova também essa frase. E diz assim, ó: o meu passado já não me preocupa, pertence à misericórdia divina. O meu futuro também não me preocupa, pertence à providência divina. O que me preocupa é o agora, aqui e hoje. Ele pertence à graça divina e ao empenho da minha vontade. Será que eu já fiz uma experiência? Será que eu já fiz a experiência de ser perdoado por Deus? Por que esta pergunta, irmão ou irmã? Quantas pessoas no confessionário, na direção espiritual, elas vêm falar assim: padre, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Mas se Deus já te perdoou, não tem como nós voltarmos no passado. Não tem como nós voltarmos o dia de ontem, que eu viajei o dia todo, cheguei cansado aqui em Cachoeira, mas graças a Deus estamos aqui. Estava por Joinville também, paróquia São João Batista, lá um dia, na segunda-feira à noite, lá no Cerco de Jericó, do padre Anderson. Foi uma bênção de Deus. Cheguei em Curitiba de madrugada, dormi um pouco e depois vim para cá. E nessas caminhadas de atender as pessoas, de direção espiritual, quantas pessoas elas têm a tendência de ficar presas ao passado. Mas isso diz, irmãos e irmãs, da experiência com a graça de Deus, da experiência com a misericórdia de Deus. Por isso que a pergunta: será que nós já fizemos também a experiência, ou temos feito a experiência com a misericórdia do Senhor? Ressignificar a sua história, não parar nos tropeços. Jesus também caiu 3 vezes, mas levantou, para nos dizer: não pare nos erros, nas quedas. Se você errou, mesmo você sendo de igreja, se você tropeçou, olhe para a cruz, olhe para o Cristo. Levante-se no dia de hoje, retome, recomece. O Senhor nos chama a um tempo novo. Pedro também caiu, Pedro também negou Jesus, disse que o amava. Mas Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus não desiste dos seus. Parece frases bonitas, mas eu gostaria que essas frases, isso que eu estou falando agora, caísse no mais profundo do seu coração. Que o Espírito de Deus trabalhasse no seu interior e você se deixasse hoje tocar pela presença do Senhor. Pedro voltou a pescar e Jesus vai ao encontro dele. E Jesus, na palavra, nos 4 evangelhos, não está preocupado com o passado das pessoas, que somos falhos. Jesus está preocupado se eu estou disposto a ressignificar a minha vida hoje, se eu estou disposto a me deixar tocar pela graça de Deus no hoje da nossa história, se eu estou disposto a retomar, a recomeçar no hoje da nossa vida. Pedro também errou, mas Jesus foi ao encontro dele e disse: Pedro, tu me amas? Não perguntou pelos seus erros, mas perguntou: está disposto a me amar novamente? É a pergunta do Senhor a mim e a você hoje. Está disposto, filho, a recomeçar? Está disposto a me amar? Davi também teve os seus erros. Davi também cometeu pecados graves. Mas Davi também teve a humildade de pedir perdão. Escrever o Salmo 50. Muitos dizem que é de Davi, mas o importante é que o Salmo está lá. E é um Salmo de misericórdia. Reconheço, Senhor, o meu pecado, a minha culpa. Renova em mim o espírito resoluto, diz o Salmo. Renova em mim a sua alegria, porque o pecado também nos leva às vezes para a prostração, para o desânimo. A pecadora foi transformada pelo encontro com Cristo. Aquela mulher pecadora, quando ela faz o encontro com Cristo, Cristo olha para os seus olhos e diz: ninguém te condenou, também não te condeno, vai e não tornes mais a pecar. Os leprosos foram curados pelo Senhor, quando eles tiveram um encontro com Cristo e depois quando eles iam a caminho do sacerdote, vão até o sacerdote e na caminhada eles foram curados. Por isso nós precisamos caminhar, é no caminho, é como diz um ditado popular: do andar da carroça as abóboras se ajeitam.
porque é na medida que eu vou dando os passos, o Senhor vai transformando o meu coração. Você se tornou uma pessoa melhor nos últimos anos? A sua experiência com Deus tem te levado a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais amável? Ou a sua experiência com Deus tem te levado a ser uma pessoa pior? Talvez a sua experiência não está sendo uma experiência verdadeira, porque a experiência com Cristo vai transformando principalmente o nosso interior. Os leprosos foram curados enquanto estavam a caminho do sacerdote, amando de Jesus. Lázaro foi ressuscitado quando Jesus chega naquele lugar e estava ali todo aquele clima de morte. E quando Jesus chega, porque onde Jesus está, não é a morte que reina, mas a vida, a ressurreição. Talvez hoje você está vivendo esta realidade, uma realidade de desânimo, de prostração, talvez de depressão, e é compreensível. Quantas pessoas hoje vivem o mal da depressão? E quem já passou por isso sabe, a angústia interior, tantas realidades. Mas hoje também o Senhor está nos convidando a este ressuscitamento. É possível sim ressuscitar em Deus. É possível sim, quando o Senhor chega diante do túmulo, Lázaro vem para fora. Mas quem deu o passo, quem se levantou daquele local, saiu para fora, foi Lázaro. O Senhor não foi lá e arrancou ele do túmulo, ele precisou dar o passo. Quando falamos de liberdade, é isso. Zaqueu também subiu em uma árvore e Jesus o viu o seu esforço naquela árvore, ele fez aquele esforço para poder ver Jesus. Jesus compreende esse esforço, essa luta para se deixar também tocar por ele. Também a mulher que sofria de hemorragia se esforçou no meio da multidão para tocar em Jesus e chamou a atenção de Jesus. Quem me tocou? Era uma multidão, somente ela chamou a atenção de Jesus pela sua fé, porque ela queria ser curada, porque ela queria ser ali restaurada. Os discípulos foram transformados na experiência com Cristo e com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. O Espírito de Deus que veio, se Jesus transformou tantas pessoas, será que não é capaz de transformar você? Se Jesus transformou tantos na história da salvação, no mundo de hoje, a partir da vinda do Cristo, a partir da sua Páscoa, ressurreição, será que não é possível dar um sentido novo à sua vida? Mas talvez você diga, como dar sentido se eu sofro, se eu estou doente? Eu fiz logoterapia, alguns irmãos aqui que fizeram cálcio, como a Paula, acho que a Valdênia também, né? Não, foi a Meg. A Meg fez o cálcio, que também trabalha, né, um pouco da logoterapia. E a logoterapia fala que é de Viktor Frankl, né, que viveu no campo de concentração. E aqui não vou falar de toda a logoterapia, mas ele fala da realidade da tríade trágica. O que é a tríade trágica? A dor, a culpa e a morte. A dor faz parte da nossa caminhada, desde quando nós nascemos. O nascimento já é sofrimento para o bebê, né? Então, a dor. Depois, a criança, né, os dentes que nascem na criança, e ela tem febre, e ela chora. Os primeiros passos, cai e levanta, já é a própria vida nos ensinando. Deixe cair e levantar, e a criança não desiste. Ela vai até aprender a caminhar. Depois a adolescência. Eu gosto de atender adolescente, que eu falo assim, olha, vocês passam por uma fase de vida que vocês precisam passar, mas que vocês não são compreendidos pelos seus pais, às vezes pelos professores, e também vocês não os compreendem também, né? Padre, é verdade, porque é a fase da transformação, da mudança, das dores também, não é? Eles não são mais crianças, não são jovens, são adolescentes. Depois a fase adulta e chegando à fase já idosa, né? Mas isso para dizer, todas as fases da nossa vida nós vamos passar por alguma dor. Vamos perder pessoas, vamos ficar doentes. Então a dor faz parte, infelizmente faz parte da nossa vida. A culpa também nós precisamos trabalhar as nossas culpas, porque nós nos culpamos porque fazemos e nos culpamos porque não fazemos, não é verdade? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Então a culpa nós precisamos trabalhar com ela. E a morte, segundo Frankl, a morte é que dá sentido à nossa vida, porque sabemos que somos finitos, que nós vamos morrer um dia, então nós precisamos dar sentido à nossa vida hoje, pensar no legado que vamos deixar para os nossos.
E aí ele fala também sobre a questão da liberdade. Será que nós somos livres mesmo? Diz a palavra em Gálatas capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Será que você é livre? Às vezes eu faço essa pergunta, às vezes lá nas pregações, ou na paróquia, no Cerco de Jericó, e as pessoas falam, sim, nós somos livres. Mas aí eu pergunto assim, você foi livre em escolher pegar Covid, como eu peguei? Não, não é? Às vezes uma outra doença, ou os fatos que vão acontecendo no nosso dia a dia, essa liberdade nós não temos, que é a liberdade das coisas acontecerem na nossa vida. Pode acontecer, não é o fato de nós estarmos em Deus, buscarmos o Senhor, que nós não vamos passar pelas lutas. A Paula pode falar muito bem, eu acompanhei, todo o processo com Felipe também, o ressuscitamento do Felipe, na época ali da Covid. Então essa liberdade nós não temos, mas nós temos uma liberdade e essa liberdade Cristo conquistou para nós na cruz, que é a liberdade para responder a partir dos fatos que nos acontecem, uma liberdade interior, diante da realidade que você vive hoje, como eu até anotei aqui, um resumo do testemunho que a Valdênia colocou no início, a liberdade que esta mulher teve, de a partir do pedido de Deus, dela ir ao encontro do esposo mesmo sem vontade, ir ao encontro do esposo e pedir perdão, e perdoar também, e o perdão transformou a vida desta família. Então esta liberdade de fazer escolhas, essa liberdade de uma atitude interior, essa liberdade nós temos sim, e é essa liberdade que nós somos chamados, somos livres para fazermos escolhas. O sentido, diz Franco, não pode ser dado, ele precisa ser encontrado. Existe um porquê nós estamos neste mundo, existe um porquê nós nascemos neste tempo, existe um porquê nós estamos aqui hoje evangelizando, falando com você, existe um porquê você está aí hoje neste local. O sentido não pode ser dado, ele precisa ser encontrado. Encontre o sentido para a sua vida no hoje da sua história, como a frase de São Francisco de Sales. Hoje a minha vida pertence à graça de Deus e hoje eu preciso corresponder a esta graça. Então encontrar o sentido, e o que o sentido pode ser diferente, a maneira com que eu encontro o sentido para a minha vida, da maneira com que o Sapo encontra sentido para a vida dele, o André, a Paula, a Valdênia, você, mas existe um porquê nós estarmos aqui. Até uma frase muito citada nos livros de Frank, que eu tive que ler ali, mais de 15 livros de Frank, por causa da posse também, porque gosto também, é uma frase do ateu Nietzsche, que ele cita muito nos seus livros: quem tem um porquê viver, supera quase qualquer como. Quem tem um porquê estar neste mundo, supera as adversidades que o mundo apresenta. Então é possível, irmão e irmã, retomar, mas você precisa querer, não basta decidir, não basta achar que hoje que bom essa pregação, mas você precisa querer hoje se levantar, e se levantar talvez da prostração que você se encontra, se levantar talvez da depressão. Eu sei que precisa, estou estudando a questão da saúde mental, estou estudando psicologia também, sei que muitas vezes precisa da ajuda do psicoterapeuta, do psicólogo, do psicanalista, precisa da ajuda às vezes do medicamento, mas também você precisa querer, porque Deus quer. Deus quer que você hoje se levante como uma pessoa nova, restaurada pelo Cristo Jesus, nosso Senhor. O filho pródigo, ele decidiu, ele planejou a sua volta, mas ele deu os passos. E quando ele deu os passos, o pai já estava de braços abertos para o acolher. Hoje, no mínimo, nos mínimos detalhes, ou melhor, nos pequenos passos que você vai dar, saiba que o Senhor está de braços abertos para te acolher. Existe dentro de nós uma capacidade de ir além, que você talvez desconheça, principalmente quando nós passamos por algumas realidades da vida, a gente percebe, mas o Franco mesmo fala, dentro do campo de concentração, ele descobriu essa capacidade, dentro de tanta humilhação, de tanto sofrimento, ele procurou sentido em Deus, porque era judeu e acreditava em Deus, mas também na sua família, ele nem sabia que depois tinha sido levado para o outro campo, e tinha sido morto também, sobrou só uma das suas irmãs. Inclusive a sua esposa tinha recém-casado, sido morta no campo de concentração. Mas ele encontrou, e todos nós
Nós que temos a graça de Deus, nós que temos o Divino Espírito Santo dentro de nós, nós que lemos a palavra de Deus e meditamos todos os dias, nós que comungamos do Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, corpo, sangue, alma, divindade, em cada santa missa nós comungamos de Jesus. Tudo isso, irmão e irmã, é força para nós retomarmos a nossa caminhada, retomarmos a nossa vida. Tive a graça também neste livro, Monsenhor Jonas escreveu o prefácio do livro, e agora, mais recente, pouco antes dele partir, um acréscimo. Primeiro, o Padre Jonas, no meu primeiro livro, creio que muitos que adquiriram o livro, tem uma sementinha na capa, ele escreveu o prefácio falando da minha pessoa. E um dia ele falou coisas boas aqui sobre mim. Um dia eu encontrei com ele e disse: Monsenhor, eu não consigo viver tudo que o senhor escreveu aqui sobre mim. Aí ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: pois então, viva. Simples assim. Mas aí, lógico, isso nos ajuda, né? Nos ajuda a gente a refletir sobre a nossa vida, nossas escolhas, nossa caminhada. Mas depois ele coloca aqui na página 8, quando ele diz assim, ó: quanto à pessoa do Padre João Marcos, era isso que eu queria compartilhar com você, leitor ou leitora. Agora falarei um pouco mais sobre a temática desta obra, que esse é o acréscimo que está aqui. Ele diz assim, ó: muitas vezes em tempo de secura, esse tempo de secura é consequência da nossa infidelidade na vida de oração, dos nossos pecados e da falta de luta contra as tentações. Porém, há necessidade de recomeçar. Por vezes, vivemos a preguiça espiritual, ou ainda não buscamos a Deus em primeiro lugar. Colocamos outras coisas em nosso coração no lugar de Deus, isto é, no lugar onde Ele deveria permanecer. Em muitas situações, buscamos apenas o reconhecimento das pessoas, queremos ser elogiados por elas. Não digo que não precisamos ser amados e reconhecidos pelas pessoas, até porque, quando se fala de saúde mental, se fala também de ter amigos, de cultivar boas amizades, de cultivar pessoas da igreja, né, da família, pessoas boas, amizades sadias. Quando se fala de cultivar uma saúde mental, também fala-se de ter amigos. Por isso que nós precisamos também dos irmãos. E às vezes sermos elogiados também faz bem, né? Não digo que não precisamos ser amados e reconhecidos pelas pessoas, mas o erro está em só buscar isso, esquecendo-se de Deus e dividindo o nosso coração. Em tais momentos é preciso que se faça um sério exame de consciência para descobrir a origem e a causa da aridez. É preciso humilhar-se e recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Deus quer curar o nosso coração de todos os desencontros com a graça do seu perdão. Depois, mais embaixo, ele diz: é possível um novo começo neste exato momento, porque Deus está conosco, porque Jesus está vivo e nos dá a sua força. É possível fazer escolhas hoje por Deus principalmente. Lógico, depois da escolha por Deus de ser perdoado pelo Senhor. E depois de ser perdoado pelo Senhor, também buscar pessoas que você precisa perdoar. Saúde mental, viver uma vida com sentido, uma vida alegre, uma vida em Deus. Colocar em prática a palavra de João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Colocar em prática esta palavra, irmão e irmã, passa pela experiência do amor de Deus, pela experiência de ser perdoado pelo Senhor e pela experiência de perdoar os irmãos. Não guarde mágoa, raiva ou rancor no seu coração. Não guarde sentimento ruim dentro de você, porque isso só te prejudica. A pessoa que perdoa, ela é uma pessoa mais leve, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que passa pelas dificuldades da vida, mas com uma certeza: sou amado por Deus e por isso eu amo também. Eu amo a Deus, eu amo os irmãos. Mas existe dentro de nós, existe dentro de você todas as qualidades para ser um bom cidadão e um excelente cristão. Mas existe também possibilidade de você ser a pior pessoa da face da terra. Depende das suas escolhas, da sua liberdade. Hoje, irmão e irmã, Deus quer te visitar poderosamente. Hoje o Senhor quer te visitar pela força desta palavra. Lógico, muitas coisas aqui. O último capítulo do livro eu coloquei sobre a logoterapia também,
Eu até coloco aqui sobre essa questão do sentido da vida. Em geral, quando eu faço a pergunta, quem dá sentido à sua vida? Página 157. Escuto que Deus dá sentido à minha vida. Se isso é verdade, por que muitos vivem sem sentido? Não é verdade? Se Deus dá sentido à minha vida, se Ele é o sentido da minha vida, por que então muitos de nós vivemos uma vida sem sentido? Por que muitos vivem prostrados, desanimados, mesmo rezando, comungando e trabalhando para Deus? Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. João 10,10, disse-nos o Senhor, o que falta para que experimentemos a sua promessa? O que falta, irmão e irmã, para que você experimente desta promessa de Deus, desta graça de Deus? Hoje o Senhor está nos convidando a nós nos deixarmos tocar pela sua presença. No início da igreja, quantos que apanharam, foram mortos, muitos foram mártires por amor ao Evangelho, mas porque também eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham a coragem de enfrentar as dores do dia a dia, as lutas. Eles tinham a coragem de recomeçar em Deus. Hoje o convite é a mim e a você: retome a sua vida. Não tem como esquecer o passado, mas tem como dar um sentido novo à sua história hoje. Nós aprendemos com o passado, com as coisas boas, sim, com as coisas ruins, talvez nós aprendemos também com os erros, para não cometê-los mais. Nós não sabemos o que vai acontecer, por isso confiamos na providência de Deus. Mas hoje é o dia da graça. Hoje é o dia em que o Espírito de Deus está nos convocando. Se deixe encontrar pelo Senhor. Deixe com que a graça de Deus, que a força da oração te coloque de pé, porque o Senhor tem muito mais a realizar na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Amém. Bendito seja Deus por esta palavra. Toma posse disso, hoje é o dia da graça. Vai dizendo isso para você mesmo, porque o Espírito Santo já está agindo em você. Hoje é o dia da graça. E vai dizendo, hoje é o dia da graça. Hoje é o dia do recomeço. Eu quero recomeçar em Deus. Eu quero iniciar de novo. Se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã. Você que agora está prostrado, o Senhor te visita nesta manhã, dizendo a você, hoje é o dia da graça. Não existe tristeza que tenha a capacidade de te derrotar, porque você está em Deus. E o Padre mesmo dizia, Deus é o sentido da sua vida. Toma posse disso. Mas essa palavra, ela não pode ser simplesmente uma palavra motivacional para nós. Sim, Jesus. Ela tem que gerar vida. E para gerar vida, nós precisamos do Espírito de Deus. Por isso peça sobre você agora, sobre a sua mente, vem Espírito Santo. Sobre o seu coração, vem Espírito Santo. Peça sobre você, sobre todo o seu ser. Vem Espírito Santo, para que essas palavras que foram proclamadas aqui, a partir da palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 ao 3, sejam palavras de vida eterna para cada um de nós, sejam palavras que gerem vida dentro de cada um de nós. Vem Espírito de Deus nesta manhã, fazendo novas todas as coisas em nosso ser, porque é possível recomeçar. Canta, canta. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Deixa Ele soprar a vida nova. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito,
Espírito Santo de Deus. Por um breve momento, solta a tua voz e ora na linguagem. Vai orando assim. Durante a oração, o Senhor me falava que Ele queria era purificar os lábios de todas as pessoas que vem amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando a condição que você está vivendo. Mas é nesta oração em línguas com os mesmos lábios que amaldiçoa, que o Senhor vem agora abençoando, purificando, renovando. Deixa agora o Senhor ir exorcizando estas palavras que saíram dos seus lábios e colocando agora você numa condição de filho de Deus abençoado e dando a você a força e a capacidade de recomeçar. Eu confirmo essa oração porque para muitos hoje a pregação da palavra foi mudar a rota, mudar o caminho. Você percebeu durante a pregação que você precisa fazer escolhas, tomar a decisão. Você que tinha desistido da sua vida, das suas coisas, de tudo que está acontecendo, e você tem a plena noção do amor que Deus tem por você, e agora você toma a decisão, não é nem sentimento, mas é a decisão de retomar a sua vida. Agradeço a Deus. Você que estava já decidido a terminar o seu casamento, seu relacionamento, mas diante da pregação você percebeu que é promessa de Deus para você. São as promessas de Deus, é o futuro. Mas agora você não se preocupa com o futuro. Você toma a decisão do presente, de tomar a sua vida nas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigado. E eu digo mesmo em nome de Jesus, ser batizado no Espírito Santo, você que tem esse desejo. Receba a unção. Receba a unção de Deus e a graça de Deus. Todos nós podemos receber essa graça, porque é de graça, é graça de Deus. E ela é renovada nessa manhã. Também sinto no coração que pessoas estavam já se preparando para ir para o carnaval do mundo, o carnaval, tantas coisas. O carnaval que deveria ser uma festa tão bonita, oferece tantas outras realidades. Verdade. O Senhor está tocando em seu coração hoje. Não é à toa que você está sintonizado aqui na TV Canção Nova. O Senhor está tocando para que você faça escolhas. Escolhas por Deus. Procure talvez um carnaval cristão, um retiro. Tantos lugares. Nós teremos aí em Curitiba o Gabaon também. O Padre Roger Luiz estará lá. Tantos irmãos. E tantas paróquias, tantos lugares. Aqui na Canção Nova, Carnaval. Vem para a Canção Nova viver essa realidade. Porque isso sim é fazer escolhas que nos trazem vida. Vida verdadeira, porque só em Deus é possível viver esta vida que tem sentido. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Olha, Val, coisa boa, né? Foi ouvir o Padre João. E agora é com a gente, né? A gente que ajude o Senhor nos ajudar, né? Tomar decisões aí. Nossa, eu gostei demais, Padre. Não somos livres mas somos livres para tomar não decisões. É verdade, às vezes não é escolha nossa adoecer ou não, Tem coisa que não... a morte bater na nossa casa, não é nós estamos sujeitos a todas essas realidades, mas nós somos livres para dar uma resposta diferente a cada situação que nos acontece. E Deus vai nos dando essa graça, né? Porque a liberdade vem em Deus. Maravilhoso, gente. Vá uma estrelinha no seu caderno. Estrelinha para o Padre. Para o Padre. As pregações muito boas, assim, a gente marca uma estrelinha. Eu e a Val. Uma olha para a outra.